Mega Vitão Brasil Suplementos, Veras Fashion e CSS Construções e Reformas apresentam Café com os Craques. Hoje na Baixada Fluminense, com o craque da bola e o craque da comunicação, Dalmi Cândido. Dalmi, papo de bola. Vem com a gente, vambora! Alô, você vem com a gente, porque hoje o Café com os Craques está na Baixada Fluminense. Mais um fera da bola e da comunicação, meu querido amigo Dalmi Cândido. Que prazer falar contigo. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Roberto. O prazer é todo meu, né, rapaz? Demorou, mas a gente se encontrou hoje aqui em Nilópolis, né? E graças a Deus te conhecendo, né? Sou teu fã, já falei isso para você diversas vezes aí, né? Acompanho o teu programa quando a gente tem a oportunidade. Mas vamos bater aquele papo aqui, Roberto. Já tomamos aquele café, então vamos nessa. Vamos que vamos. Olha só, gente, o Dalmi, além de jogador de futebol, o homem é comunicador, fera brabíssima, show de bilheteria no programa Dalmi Papo de Bola, Dalmi Cândido Papo de Bola, que já voltou, está voltando agora no Facebook, não é isso? A gente começa, né, retoma aí as atividades na próxima segunda-feira, entendeu, Roberto? Porque a gente ficou meio parado, as pessoas que me acompanham aí sabem, né, a dificuldade que a gente passou algum tempo atrás, mas Deus é Deus, né, e me deu uma nova oportunidade. Então a gente está fazendo de novo aquilo que a gente gosta, Roberto, que é o Papo de Bola, que começa a partir da segunda-feira, às 19 horas no Facebook. Depois a gente começa a distribuir aí para as outras redes aí. Show de bola. Dalmi, sem embaraços, né, sem enrolação, o futebol é que nos trouxe aqui, né? Você foi jogador profissional, eu bati na trave, mas amo falar de futebol. Conta um pouquinho. Como é que o futebol passou a fazer parte da sua vida? Você nasceu aonde? Quem viu que você tinha talento para ser jogador? Vambora! Ô, Roberto, assim, rápido, né, porque a gente tem muitas coisas aqui para falar, né? Eu apanhei muito, Roberto, por causa de futebol, né? Porque tinha um campo próximo à minha casa. Então, o que a gente fazia? Ia para o campo o tempo todo. Aí o meu pai era aqueles pai rígido, né? E acabava dando uma costazinha, porque a gente não fazia aqueles deveres de casa, né, que tinha que fazer e tal, aquela coisa toda. Mas assim, o futebol sempre teve na minha cabeça. Mas uma das coisas que eu sempre falo também é que eu gostava muito de comunicação. Às vezes eu me via na rua sozinho, né, narrando o jogo, falando alguma coisa nesse sentido, assim, porque eu fui frequentador de Maracanã e eu ia com radinho, eu pegava aquele radinho do meu pai, né, o Roberto, que os senhores tinham, e gostava de ver o jogo ali na geral do Maracanã com o radinho, ouvindo o Valdir Amaral, Jorge Cury, esses grandes narradores da época, né? Então, assim, a minha vontade realmente era jogar futebol primeiro e depois ser comunicador. E hoje eu sou um comunicador, né? Sou um cara que tem um programa e gosto muito disso. Por isso, eu estou fazendo o que estou fazendo agora. Entendeu? Graças a Deus, você juntou o útil ao agradável, né? Desde cedo, desde criança, queria jogar bola e ser comunicador. E, gente, é um sucesso. Volta com tudo aí, o Papo de Bola com o Dalmi Cândido. É show de bilheteria. Podem ter certeza, a partir de segunda-feira E a os gente bordões aí que a gente tem, né? Um deles é esse que você acabou de falar aí, que é o show de bilheteria, que a gente fez e que as pessoas gostam muito. Gostam muito. E tem outros. Lembra aí pra gente falar? Então, tem um show de bilheteria e quando eu começo o programa, é o ai, 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 ui, 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 né? Enfim, tem vários bordões legais que a galera se amarra. Quando eu falo que eu começo o programa, que eu faço esse gesto, né? As crianças, Roberto, gostam muito, né? Eu tive relato até de pais de crianças que falam que o meu filho fica te vendo fazer aqueles negócios, ai, 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 ui, ui, eles gostam muito. Então é legal demais. É muito bom mesmo. Dalmi, como jogador, quando você separando 3 momentos mais marcantes, quais foram? Então, o primeiro, né, Roberto, foi ser jogador de futebol, que você sabe que é difícil. Você mesmo já relatou várias vezes, Muito. né, que você tentou e não conseguiu, né? Então, assim, dentro do futebol, para mim foi um momento marcante eu pegar aquela carteira de atleta profissional de futebol. Enfim, o segundo momento, né, as pessoas não falam muito, mas assim, o segundo momento do jogador de futebol, Roberto, os bastidores, sabe?
É ali quando você está para entrar no campo, a concentração, é ali quando os repórteres vêm para cima, porque antigamente, né, os repórteres, você sabe, você é jornalista, né, os repórteres entravam dentro do campo para entrevistar o jogador, o futebol arte, era muito bonito tudo isso, né? Um time entrava primeiro, depois o outro entrava, isso mexia muito com a torcida. Hoje não, né? Entre os jogadores, um dando a mão para o outro, um negócio meio frio. Eu não sou adepto a isso, não gosto. Eu acho que tinha que ser do jeito que era, que as torcidas ficavam lá brigando para ver o seu time entrar primeiro. Então, enfim, para mim isso é totalmente diferente do futebol arte que eu vi lá atrás. E o primeiro, né, Roberto, foi o gol que eu fiz, que classificou a equipe do então Porto Alegre, né, que depois virou Itaperuna, a disputar a primeira divisão do Campeonato Carioca e depois fazendo grandes apresentações, né, jogando, disputou Série B do Campeonato Brasileiro e agora eu estava vendo uma reportagem lá do Itaperuna, né, o estádio demolido, enfim, mas esse é assunto para depois. Pois é. A gente torce realmente porque o Itaperuna marcou época, né? E a gente torce aí para que possa voltar. Eu ouvi também uma reportagem que tem aí indícios que algumas pessoas do futebol raiz vão tentar reerguer, não sei se com o nome de Itaperuna, mas trazer aquele futebol para disputar aí a Série B, voltar a disputar o Campeonato Carioca. E você chegou a jogar no Maracanã? Joguei várias vezes no Maracanã, preliminar, né? Que eu joguei no Serrano, né? Um time lá de Petrópolis, né? E a gente naquela época, você se recorda, né, Roberto? Quando o profissional jogava no Maracanã, tinha preliminar, né? E aí os juniores na época faziam a preliminar. Então a gente acabou jogando diversas vezes no Maracanã, aí pelos juniores, né? Você falou do gol importante que você fez da classificação. Você jogava de quê e quais eram as suas principais habilidades, suas principais características? Então, Roberta, às vezes a gente escolhe uma posição para jogar, né, que nem sempre é aquela que pode te levar ao sucesso. Eu, na época do Porto Alegre, tinha um meia esquerda chamado Biro, que hoje se encontra em Santa Catarina. Aliás, vou mandar esse vídeo para ele. Biro, um beijo no seu coração, tudo de bom para você, tá? E para Deise aí. Enfim, o Biro era o camisa 10, né? Um jogador versátil, baixinho. E eu era também meia, eu era reserva dele. E nesse dia ele nunca se machucava. Nesse dia, contra a Cabo Friense, ele acabou se machucando. Eu entrei no lugar dele e acabei fazendo um gol, né? Já que a Cabo Friense estava vencendo por 1-0. Lá dentro do nosso estádio, lá em Itaperuna, um estádio cheio, né, e a gente precisava só do empate ou a vitória para subir a Série A do Campeonato Carioca. E aconteceu, né, quase os 22 jogadores dentro da pequena área, dentro da grande área, e a bola sobrou na minha cabeça, né, eu acabei fazendo o gol que deu a classificação à equipe do Porto Alegre para a primeira divisão. E como é que foi? Com essa classificação, com o gol, como é que foi a torcida, né? O calor da torcida, o apoio da torcida, querer estar perto, abraçar, pedir autógrafo, como é que foi a repercussão depois do gol? Olha, Roberto, todos falam, né, que tem um momento especial no futebol que você passa, né? Esse foi um momento especialíssimo. Para você ter uma ideia, tinha acabado o Campeonato Carioca da primeira divisão e a imprensa toda, né? Você sabe que a segunda divisão, há alguns anos atrás, era uma segunda divisão muito forte, com São Cristóvão, Bom Sucesso, né? Tinha o Rubro de Araruama, que tinha um timaço, Cabo Friense, Volta Redonda, que tinha caído e disputou esse ano. Então, assim, era uma divisão muito forte. E aliás, eu nem vi o gol de tanta gente que tinha ali no meio, né? Um querendo defender, outro querendo fazer o gol. Enfim, foi uma experiência assim, maravilhosa. E quem estava fazendo a reportagem para a Rádio Globo, para a TV Globo, era o Márcio Canudo, né? Esse grande repórter alagoano que estava lá e que realmente me entrevistou depois. Isso é uma honra muito grande, né? E um detalhe aqui, Roberto, que a Globo botou uma câmera em frente ao campo. Antigamente tinha aquelas câmeras de funil, eu não sei se tem mais, uma grandona. Enfim, acho que não tem mais não. Botou ali e chamou o Alexandre, esse Alexandre que hoje está querendo reerguer
aí a equipe do Itaperuna, né? Chamou o Alexandre e falou, quando você fizer o gol, você corre para cá, porque você sabe que na Globo é tudo combinado, né? Você combina. Então, aí o Alexandre não fez o gol, quem fez o gol fui eu, e eu acabei correndo para essa câmera, e no outro dia o Jornal Globo me estampou assim de cara, me pegou de cara, eu estava lá no Jornal Globo. Então foi realmente um momento maravilhoso na minha vida, né? Que passou, mas que a lembrança a todo momento fica, Roberto. Pois é, você falou exatamente. Eu entrevistei o Alexandre Cota. O Alexandre, o guerreiro, isso aí. Ele que está aí à frente, se não me engano, ele é vice-presidente. Estão lutando aí para trazer o futebol de Itaperuna de novo aí para, né, um cenário, principalmente o cenário carioca primeiro e depois para o cenário nacional. Um abração para o Alexandre Cota, o Alexandre Guerreiro. Alexandre, um abraço, fera. Atacante. Me deu muito bicho. Pois é, fera brabíssima. Além do Rio de Janeiro, o Dalmir, você jogou em outros estados, né? Quais foram os estados que você jogou? Então, eu joguei em Goiás, né? Joguei no Santa Helena de Goiás, joguei no Quirinópolis, onde tive a oportunidade de jogar com o Pitita, que você entrevistou, esse cara fantástico também, que é da Baixada Fluminense aqui, meu amigo Pitita, que eu quero mandar um beijão, né? Passei pelo Juventude, Roberto, não joguei, né? Fui lá naquela época para fazer experiência e fiquei 3 meses no Juventude, aliás, uma estrutura maravilhosa em Caxias do Sul, e fiquei 3 meses e acabei não sendo aprovado, mas fiquei lá. Joguei também no Aimorés Jubá, né, onde a gente tinha um time fantástico, joguei no Orbe em Progresso, uma equipe do Espírito Santo, onde a gente acabou disputando aí o Campeonato Capixaba, né? E a gente chegou quase ali, rapaz, para ser campeão no Campeonato Capixaba. Na época o Dé, né, esse grande comentarista aí que está na Rádio Tupi, ele jogava no Rio Branco. Enfim, foram esses times aí que a gente acabou tendo a participação profissional, Roberto. Tem um time, lógico, você tem amor por todos os times, por todas as torcidas, mas tem um que tem uma pontinha, tá mais no fundo do peito, tem aquele que guarda com mais carinho? Tem sim. Aliás, assim, né, você falou mas eu quero citar dois por duas situações diferentes, né? O Itaperuna foi, o Porto Alegre na época, né, foi um time que, assim, eu tive um carinho enorme, e pelo que aconteceu também, né, que eu fiz o gol da classificação. Mas um time assim que eu tenho um carinho enorme foi o Aimorés Jubá, né? Essa equipe que, assim, a gente fez um time muito bom, mas bom mesmo, sabe? E a gente, na segunda divisão, quase subimos a primeira divisão do Campeonato Mineiro. E a gente sabe que, na época, há anos atrás, né, tinha estados que tinham uma segunda divisão maravilhosa. Eu me recordo de um jogo contra o Democratas de Governador Valadares, onde eu fui eleito o melhor jogador da partida, jogando de lateral direito, né, foi a posição que eu comecei a desenvolver depois. Então, assim, essas duas equipes foram as duas equipes assim que estão no meu coração, Roberto. Naquela época tinha o Motorrádio, ganhava um prêmio, o craque do jogo? O craque do jogo. Eu não ganhei um Motorrádio, não, eu ganhei um troféu, né, que eles me deram, um troféu assim, escrito, melhor jogador da partida, e foi muito legal, que eu tenho até hoje. Tá vendo? Muito bom. E hoje você trabalha com comunicação, você faz o Papo de Bola, você vai também, né, aos campos de futebol e está lá com aquela galera, galera do futebol raiz, né? Como é estar nesse meio aí? Né? Você jogou muito tempo e hoje você vai lá para entrevistar a galera, bater um papo e acaba que são seus amigos. Como é que está no meio dessas feras? Roberto, eu vou falar para você, eu faço Papo de Bola, né? Estou voltando aí a fazer o Papo de Bola, né? Se viesse o Bruno Henrique, eu sempre falo isso, o Bruno Henrique, o Gabigol no meu programa, vai ficar muito satisfeito. Mas eu tenho uma satisfação enorme em estar fazendo essas coberturas dos campeonatos amadores aqui da Baixada Fluminense. Entendeu? Porque aqui a gente tem grandes jogadores, daqui saíram vários jogadores do futebol mundial, né? A gente sabe disso, e a gente pode citar um, que é o Gerson, né? Que é de Nova Iguaçu, vários jogadores, vários, mas tem vários. Então, assim, eu adoro fazer essas entrevistas, né? Falando, relatando um pouquinho do futebol amador da nossa Baixada Fluminense. A gente sabe que hoje o futebol já não é tanto mais, né,
glamouroso igual era aqui na Baixada Fluminense, mas ainda tem alguns jogadores craques aqui. E o que eu gosto mesmo é de dar voz àqueles que representaram muito a Baixada Fluminense, aqueles que fizeram muito pela Baixada Fluminense e que a grande escrita, a mídia televisada, falada, eles não dão oportunidade, como você às vezes faz, Roberto, né, no seu programa lá, sempre trazendo pessoas que marcaram no futebol. E eu gosto muito de fazer e vou voltar com certeza a fazer, né, esse tipo de trabalho aqui com a galera da Baixada Fluminense, Roberto. E para você ter ideia do quanto o teu trabalho é importante, eu já fiz né, algumas entrevistas com jogadores que até brilharam, chegaram até a seleção. E teve um deles que falou assim: você não sabe, hoje você me fez me sentir jogador de novo. Depois da entrevista ele falou assim: hoje você me fez me sentir importante de novo, porque não estava dando entrevista, ninguém pedia autógrafo, e hoje aqui eu vim, as pessoas me viram falar e comentaram na minha entrevista. Então, para você ter ideia da importância do teu trabalho, porque como você falou, o jogador que está no Flamengo, no Vasco, todo mundo quer, né? Mas aquele jogador que já parou de jogar e que não está tanto na mídia assim, quando você chega e faz uma entrevista, bota ele na mídia, ele se sente de novo valorizado. Então esse é um trabalho muito bacana. Eu também gosto muito de fazer e sempre muito bom falar contigo. Mandar um abraço para o Roberto Silva também, do blog do Roberto Silva. Roberto, fera brava. Fera brabíssima também, que olha, é uma pessoa também que faz um trabalho sensacional. Dalmir, Copa do Mundo batendo a porta. Dalmir Cândido, entendedor de futebol, jogador que vive futebol há mais de 30 anos, porque você já tem uns 40 e pouco, brincadeira à parte, mas nós já passamos dos 40. Você tem aí uma longa história com futebol e entende muito futebol. Como é que você vê a seleção para a Copa do Mundo? Então, Roberto, a gente há pouco, né, vinha conversando no carro, por incrível que pareça, né, eu estou acreditando nessa seleção. Logicamente que algumas convocações a gente pode discutir, né, se deveria ou não. Eu acho que se a gente entrar um pouquinho nesse lado aí, eu acho que o Pedro merecia estar nessa lista, né, porque vem vivendo um bom momento. E o Ancelotti, ele tinha falado, né, que ia levar os melhores, aqueles que estiverem nas suas melhores condições fisicamente. Ele nem falou tecnicamente, ele sempre relatou fisicamente. E eu quero aqui relatar uma situação que a gente está com uma dificuldade muito grande, que é no caso do Neymar, né? Porque o Neymar foi convocado para a seleção brasileira e a gente viu um jogo antes, onde ele estava sendo atendido, até que deu uma confusão, né? Porque o juiz reserva lá acabou levantando uma placa que não seria ele para sair. Imagine se ele entra para aquele segundo tempo, com certeza ele não teria condições, já não está tendo, né? E houve também aí, estava vendo um imbróglio aí entre os médicos do Santos, né, e os médicos da seleção brasileira. Aliás, os médicos da seleção brasileira, ele está certo, porque ele viu grau 2 na lesão do Neymar, quando eles falaram que era só uma coisinha e tal, e não era. O Neymar não vai disputar essas duas primeiras partidas, pode não estrear na Copa do Mundo. Enfim, a gente não sabe se o Neymar vai jogar, porque são 7 jogos, a gente não sabe se o Neymar vai participar da seleção brasileira. Mas a minha frustração foi a não convocação do Pedro, Roberto. Mas de modo geral você está confiante? Estou confiante bastante. Eu acho que também a população também que há alguns anos atrás, né, algumas seleções não ficava satisfeita, né, pelas convocações, não queria saber de seleção. Acho que o pessoal está mais um pouco animado. Isso aí, vamos torcer, porque é aquilo. O Brasil entrou em campo, meu amigo, eu torço. Brasil, Flamengo entrou em campo, eu torço, estando bem ou estando mal. Se vai ganhar, são detalhes. Mas eu acredito também, eu acho que não tem nenhum grande bicho-papão mais no futebol, não. Acho que a gente, se acertar ali o setor defensivo, acho que a gente dá para fazer uma graça. E eu espero que o Brasil seja hexacampeão com gol de falta do Neymar. Eu espero isso. Dalmir, só relembrando aqui então, segunda-feira tem Papo de Bola às 19 horas no Facebook do Dalmir Cândido. Isso aí, a partir das 19 horas a gente está lá largando o sapato
né? E contando, é claro, com a audiência de todos vocês, quem quiser prestigiar, quem quiser pedir aí solicitação de amizade, né? Dalmir Papo de Bola, também no Instagram, enfim, tá? A gente está lá fazendo o que mais gosta, né, Roberto? Eu quero aqui, Roberto, porque eu sei que você é um jornalista bastante religioso, né? Eu quero agradecer demais, né, a Deus, né, por tudo que tem feito na minha vida, por tudo que fez, né? Passei momentos difíceis, foram 6 a 7 meses no hospital, no leito de hospital, né? E só pedindo a Deus para que me desse mais uma oportunidade, para que eu pudesse voltar a servi-lo, né? Pudesse estar na casa dele junto com ele. Amém. E isso eu fiz um voto de confiança a esse meu Deus, né? E daqui a pouquinho estarei na casa dele, glória, sabe, Roberto? Tá? Junto com ele, fazendo o trabalho. Então eu quero agradecer demais a Deus por ter me dado mais essa oportunidade de estar fazendo o que mais gosto, que é fazer o programa esportivo, estar com os meus amigos, né? Estar junto contigo aqui, né? Você que é um cara que eu admiro demais. Tudo isso eu agradeço aqui do lado de cima. Muito obrigado. Amém. Temos sempre que reverenciar e agradecer a Deus. A gente viu, né, bem a situação que você passou, mas Deus é Deus e por isso estamos aqui. Se eu fosse contar também aqui, você não ia acreditar, mas é um milagre estarmos aqui nós dois. Deus sabe muito bem do que eu estou falando. Mas, Dalmir, que bom de verdade. Eu já te conheci há muito tempo, há uns 4 ou 5 anos, pela internet, já fizemos entrevistas no seu programa, no meu programa, a gente sempre junto. Mas hoje eu vim aqui sentir o cheiro desse cara bonito do futebol, rapaz. Graças a Deus, que honra de verdade te abraçar e glorificar a Deus por você no nosso humilde canal. Obrigado, que Deus te abençoe de verdade. Tamo junto? Sucesso sempre, Roberto. Um abraço, tchau. Gente, fiquem com Deus e até a próxima. Deus abençoe a todos. Muito obrigado.